A nossa mente, se parar para pensar, o nosso cérebro, ele é um órgão do nosso corpo, assim como o coração, assim como minhas mãos, os olhos, a boca, como o nosso fígado, o intestino, baço, os pulmões. Ele é um órgão do nosso corpo. Só que ele é um órgão do nosso corpo que dá todos os comandos para a mão funcionar, para eu falar, para você enxergar, para você. E ele está sempre te trazendo ideias, ele está sempre te trazendo informações. Né? E o que são essas informações? A nossa mente funciona como se fosse um computador, que desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, ele vai recebendo informações, e essas informações que você recebeu desde a barriga da sua mãe fazem com que você interprete a vida de uma forma. Eu interpreto a minha vida de uma forma, o Léo interpreta a vida dele de uma forma, a Aline interpreta a vida de outra forma. Às vezes, dois filhos, existem casos de filhos que são irmãos gêmeos, que, por exemplo, o pai é alcoólatra, e depois, na vida adulta, um dos filhos não bebe e o outro vira alcoólatra como o pai. Por que isso acontece? É a interpretação que cada um dá para os fatos da vida, né? E a forma como a mente dele interpreta aquilo. Então, quando a gente passa a olhar que o nosso cérebro, ele é apenas um órgão do nosso corpo, né? Ele não é o que nós somos verdadeiramente. Quando ele começar a te trazer informações que não são relevantes para você naquele momento, você tem a possibilidade de parar e prestar atenção. Bom, é só o meu cérebro querendo me dar um comando de acordo com tudo aquilo que eu vivi, de acordo com as interpretações que eu tenho na vida. Né? Então, será que eu não posso tomar uma ação diferente? Será que eu não posso falar com ele? Não, tá bom, tudo bem, mas esse não é o caminho. Né? Trazer para vocês um outro fato, né, ligado a isso, né, uma história para ilustrar. Quando eu montei meu escritório de agente autônomo, sozinho, né, de início eu resolvi trabalhar sozinho, tive lá meus traumas com a sociedade, arrumei um escritório em casa e fiquei trabalhando de casa. Isso foi em 2017, fevereiro de 2017. E aí eu me vi trabalhando em casa, com o que eu amo fazer, da maneira que eu escolhi, com os clientes que eu escolhi. E eu me via tenso em casa, eu me via com dores de pescoço. Estava já na segunda semana que eu estava tomando Dorflex todo dia por causa de dor no pescoço. E eu parei para olhar e falei, tá, mas por que eu estou nervoso? Por que eu estou tenso? Por que eu estou com dor no pescoço? Se eu estou fazendo o que eu quero, com a minha empresa, trabalhando sozinho do jeito que eu quero, atendendo os clientes que eu quero. Não faz sentido nenhum, né? E aí eu parei para observar e vi que eu estava com as mesmas sensações da primeira empresa que eu trabalhei no mercado financeiro, que era extremamente ríspida. Quando você levantava para ir no banheiro, você tinha que digitar uma senha no computador, você no corredor você passava um crachá, aí você ia no banheiro, na volta tinha que passar o crachá de novo, depois digitar a senha no computador. Se levasse mais de 5 minutos, você tinha que justificar porque levou mais de 5 minutos. Aquilo era estressante demais, né? Para mim. Para algumas pessoas não é, mas para mim era. E aí eu me vi trabalhando na minha casa com o mesmo nível de estresse que eu tinha quando eu trabalhava naquela empresa, né? E aí eu parei, observei e falei, bom, isso não está me ajudando, né? Isso não faz sentido para mim. Então, eu trago essas histórias para ilustrar, porque você está aí, você vive outras histórias, né? Mas que muitas vezes o teu cérebro te leva a te dar inputs que te atrapalham. Sabe como que a minha vida prosperou muito, né? Porque já estava num caminho muito grande também depois disso. Em 2017, quando eu montei a empresa, eu criei uma meta para mim de crescer a minha renda em 500% naquele ano. 500% naquele ano. E aí eu comecei a ficar totalmente atento a todas as coisas que atrapalhavam a minha produtividade, como essa, né? Como esses pensamentos que me faziam ficar tenso, pensamentos que me faziam ficar nervoso, que tiravam minha produtividade.
Se você está atento, você está fazendo uma atividade, como agora eu estou aqui conversando com vocês. Se eu tiver com a minha cabeça pensando, poxa, eu podia estar na festa com os meus filhos. Eu podia estar agora almoçando na praia. Não, eu podia ter ido lá, poxa, minha mãe quer que eu visite ela lá em Friburgo. Poxa, eu podia ter visitado minha mãe. Não, mas ontem o cliente falou comigo, isso não é produtivo. Isso não é produtivo. Então a gente precisa estar completamente presente ao que a gente faz. E se a gente não parar para olhar para a nossa mente como sendo um órgão do corpo e deixar que ela conduza a nossa vida, você não vai alcançar as suas metas. As coisas que você traça ali no início do ano, aquele planejamento lindo que todo mundo faz na virada do ano, quando você chega no final do ano, você não alcançou. E aí as justificativas acontecem, né? Não, mas poxa, eu tô com um filho pequeno e ele não dorme à noite e eu não durmo. O governo, mais o presidente, o Covid, ou não sei das quantas. Então você fica sempre trazendo desculpas que são só desculpas. São só desculpas. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, a gente passa a olhar qual é a nossa responsabilidade naquilo. Quando eu determinei que eu ia ter um crescimento da minha renda em 500%, porque qual é o ponto? O primeiro ponto, né? Primeiro que as pessoas não criam metas, ou quando criam não são tão ousados, né? Por que eu gosto de criar metas ousadas? Metas realmente muito grandes. Porque se eu trago uma meta grande, eu sei que eu verdadeiramente vou ter que adquirir novas habilidades para alcançar aquela meta. Trazer em números isso para vocês, né? Se você hoje tem uma renda de R$5.000 por mês e você quer que a sua renda vá para 6, de repente você consegue olhar com clareza o que você precisa fazer, o que você precisa mudar na sua rotina para subir a sua renda de 5 para 6. Mas se você coloca uma meta na sua vida, que você vai subir a sua renda de 5 para 20, para 30, para 40, para 50, aí o jogo muda. É ou não é? Não vai ser tão simples, não vai ser tão fácil. E aí, quando você coloca essas metas realmente grandes, você passa a olhar cada detalhe na sua vida e entender aonde eu posso mudar, aonde eu posso melhorar, o que está faltando. Você realmente se coloca na posição de eu vou parar aqui meio-dia, ao invés de colocar comida para as crianças meio-dia no sábado, eu vou botar comida para eles um pouco mais tarde, que eu vou lá ouvir o Thiago, né? Então vocês já estão no caminho. Mas tem muita coisa na sua vida pessoal que você tem que parar para olhar. Eu não estou aí com você, né? Eu não estou com você aí no seu dia a dia para ver. Você tem que olhar o seu dia a dia. Quais são essas pequenas coisas que estão te tirando energia? Quais são essas pequenas coisas que estão te atrapalhando? Tem coisas que não fazem sentido nenhum, e aí eu te trago esse exercício de sua mente está te trazendo coisas que não fazem sentido, como a minha vivência, né? Eu estava lá na minha casa fazendo o que eu amo, do jeito que eu gosto, na hora que eu quero, do jeito que eu escolhi, mas a minha mente estava se posicionando como se eu estivesse ainda num ambiente em que eu não estava feliz e que eu tinha escolhido sair. Então aquilo não era real. A experiência presente que eu estava tendo não era real, eu estava vivenciando o passado. Então eu afastei da minha mente isso, eu trouxe a clareza do que estava acontecendo e afastei aquilo. Minha produtividade explodiu depois disso. Explodiu.